quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos ver sobre os povos tradicionais, do Brasil, os povos indígenas. Nós vamos começar a estudar um pouquinho mais sobre esses povos, a entender um pouco mais, sobre esses povos tão importantes para a história do Brasil, Os primeiros habitantes, do Brasil aqui e que merecem, serem respeitados e serem compreendidos, em sua cultura e seus costumes, tá bom? Antes da gente começar a aula de hoje, eu gostaria de fazer uma retificação com vocês. Na última aula de geografia, na página 232, tem um texto na apostila de vocês que está escrito assim: imigrantes, página 232. Na primeira frase deste texto está escrito assim: os imigrantes chegaram em massa ao Brasil a partir de 1970, vindos principalmente da Itália, de Portugal, da Espanha, da Alemanha e do Japão. Enfim, essa data, 1970, ela está errada, tá bom? Não é a partir de 1970. 1970 é bem recente até, Quando os imigrantes realmente começam a vir para o Brasil, é no final do século XIX, é 1870. Então, risca essa data aí e escreve para a tia, 1870, tá bom? Porque nesse período o Brasil já estava quase virando uma república, Então, as ideias inovadoras, elas começam a tomar conta do Brasil, tá bom? Então, vocês vão registrar para a tia 1870, tá? No lugar do 9 é para colocar o 8, é 1870. Finalzinho do século XIX, tá bom? Então, tá legal. Agora, continuando, nós vamos para a página 238, tá? Para a aula de hoje. Ampliação dos saberes. Hora do texto. Existe alguma organização que cuide dos direitos indígenas no Brasil? Os direitos dos povos tradicionais precisam ser respeitados. Povos indígenas. A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro e sua missão institucional é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. Cabe à FUNAI promover estudos de identificação e delimitação, demarcação e regularização fundiária e registro das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, além de monitorar e fiscalizar as terras indígenas. A FUNAI também coordena e implementa as políticas de proteção aos povos indígenas isolados e recém-contatados, tá bom? Então, existe sim um órgão, que cuida e fiscaliza, os direitos indígenas, e é chamado de FUNAI, Fundação Nacional do Índio, tá bom? Esse é o símbolozinho da FUNAI, olha aí que bonitinho, um cocar. Infelizmente, apesar da existência desse órgão responsável por proteger os direitos indígenas, a cultura e o modo de vida dos povos nativos brasileiros são desrespeitados diariamente, Apesar de haver esse órgão, para cuidar desses direitos, eles ainda são violados, tá? As invasões das terras indígenas continuam acontecendo, seja pelos conflitos de posse, seja pela exploração agropecuária, mineradora e madeireira. Então, o que acontece? Algumas pessoas invadem o território dos indígenas para plantar, para criar gado, e eles recorrem, e estão corretos, A terra é deles, Eles já habitavam o Brasil muito antes dos portugueses chegarem. Então, e por que as pessoas tomarem o espaço deles, que já é bem limitado hoje, infelizmente, Mas, infelizmente, as pessoas não respeitam como deveria. Agora, vamos ver sobre as comunidades quilombolas. Os quilombolas, historicamente, foram organizados como espaços de resistência e de liberdade dos escravizados e seus descendentes, possibilitando uma vida digna à comunidade, perpetuando seu modo de vida e seus costumes. Então,
Quando os povos, né, da África vieram para o Brasil, alguns povos, né, vieram para trabalhar, né, como escravos no Brasil, alguns conseguiam fugir dos engenhos, né, e eles acabavam fundando comunidades, chamadas comunidades quilombolas, né, os quilombos, né. Existiu um muito famoso, que é o Quilombo dos Palmares, né, existiu, né? Não existe mais. Então, os quilombos vão ser espaços, né, de resistência, onde esses povos, onde essas pessoas escravizadas, elas fugiam, né, para terem a sua liberdade, tá bom? E elas, algumas comunidades quilombolas existem até hoje. Para que essas tradições sejam preservadas, a Constituição Federal de 1988 estabelece aos quilombolas o direito à terra. Entretanto, os esforços para garantir esses direitos esbarram nas atividades econômicas desenvolvidas na região em que ocorrem disputas pela posse das terras. Está escrito errado aí na apostila, tá, gente? É pela posse das terras, tá bom? Tira esse S e esse A aí, fazendo favor. É pela posse das terras. E aí tem um mapa. Um mapa, né, mostrando os estados brasileiros com comunidades quilombolas, né? A maioria, né, dos estados brasileiros tem comunidades quilombolas. Olha só que interessante. Aí tem algumas imagens demonstrando a primeira, né, a apresentação do grupo reizado da comunidade quilombola de Inhanhum, Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco, né, lá no Nordeste. Aí nós temos também alunos em sala de aula da Escola Municipal Vereador Manuel Domingos Pereira, comunidade quilombola de Itamatachua, Alcântara, no Maranhão, né? E crianças quilombolas no quilombo Pedro Cubas, Eldorado, São Paulo, aqui na região sudeste. Olha só, em pleno São Paulo, muito interessante, né? Agora, vamos para a página 240, fazer as atividades. Diálogo com o presente. Troca de ideias. Após ler os textos das páginas anteriores, você diria que os direitos dos povos tradicionais, os indígenas e os quilombolas, estão sendo respeitados atualmente? No texto aí falou que eles estão sendo respeitados? Não, né? De forma alguma. As pessoas invadem as terras deles, né? E é uma coisa horrorosa. Diálogo com o texto agora. Qual é a importância da FUNAI? A FUNAI, ela é responsável, né, por garantir a proteção dos direitos dos povos indígenas, não é isso? E ele é um órgão oficial, né, da nação, tá bom? Número 2. Procure em jornais ou na internet manchetes que mostrem os povos indígenas e quilombolas como eles sofrem, né, com desrespeito à sua cultura e às suas terras, e colhe-as no espaço abaixo. Você vai procurar uma notícia falando sobre, né, pode ser sobre essas disputas de terra, né, sobre esse desrespeito que esses povos indígenas e quilombolas sofrem, e vocês vão colar aí na apostila. Ah, tia, não tem como eu imprimir. Então você copia um trechinho, tá bom? Da notícia pesquisada, que dá legal também. Agora, letra A. Agora reflita. De que forma essa questão deve ser tratada? Essa é pessoal. O que você acha que pode ser feito, né? O que você faria para ajudar, né, auxiliar esses povos a terem os seus direitos respeitados? Porque são direitos deles, né? As pessoas deveriam respeitar. O que pode ser feito? O que a sociedade pode fazer para ajudá-los? Tá? Agora, a página 241. O que pode ser feito para se preservarem as culturas indígenas e quilombolas? O que as pessoas devem fazer, né, para que os costumes desses povos, né, sejam respeitados, para que eles tenham direito, né, de, né, praticar, né, seus costumes, suas crenças e tudo mais? E ter, né, seu modo de viver respeitado. O que pode ser feito? Será que preservar as terras deles, né, é uma boa ideia? Será que é uma solução? Vocês vão elaborar uma resposta aí, tá legal? Número 3. Se você encontrasse um indígena ou um quilombola, o que gostaria de dizer a ele?
Represente suas ideias por meio de um diálogo escrito, de um desenho ou de uma história em quadrinhos. Então você pode fazer uma história em quadrinhos ou só um quadrinho mesmo, você conversando com o quilombola. O que você diria para eles, tá? Ou um indígena, pode ser um indígena também, tá bom? Pode me mandar as fotos depois, né? Quem quiser aí. E eu vou gostar de saber o que vocês andaram pensando sobre isso, tá bom? E por hoje é só isso a nossa aula de geografia, tá bom? Beijinho para vocês e até mais!